without singing my set. Without singing my set. Essa é a minha história, a história de uma bruxa que, cansada de viver longe dos luxos do castelo e cansada de não encontrar mais animais em sua floresta para seus rituais, teve de recorrer às mãos humanas. Se me perguntarem se já matei animais antes, seria tolice dizer que não. Bruxas vivem à base de rituais. E para rituais é preciso que o sangue escorra. Vocês têm alguma ideia de quanto tempo faz que nenhuma carruagem passa por aqui? É quase impossível que eu consiga sangue humano. Em troca de sangue humano, eu preciso de sangue animal. O que eu fiz foi puro, foi bom, foi sádico e poderoso. Vou contar para vocês a história de como um dia eu tive que calçar meus pés frios no solo e ir até a cidade grande, na terra das princesas e príncipes, para conseguir 2 ratazanas. Quando cheguei lá, nada era como aqui. Aqui tratamos de ratos como ratos, às vezes amigos, às vezes inimigos. Na cidade, eram hamsters o que chamam. Dão nomes às ratazanas. A humanidade fabrica ratazanas prontas para que nós bruxas possamos comer. Só de lembrar é de me saborear os lábios secos. Fui a uma grande loja, onde um mercador trabalhava, e lhe disse: quero 2 ratinhos gordos, porém espertos. Um ritual não se trata apenas de carne. O bichano precisa ser sábio, rápido, astuto, gostar de correr, para na hora da briga eu ter mais diversão. Comprei os 2 animais e trouxe para casa, aqui em minha cripta. Em minha cripta, um dos ratos pus em uma vasilha bonita de cristal que havia roubado tempo atrás. Pus um dos ratos, a fêmea, dentro da vasilha, enchi de água e pus a tampa. Vi o primeiro rato lutar pela vida. Não durou menos de 3 segundos para que ele estivesse morto. Seus olhos tinham perdido o brilho. E eu podia enxergar que começavam a se fechar pela força da água. Vi algumas bolinhas saindo. Era tão lindo. Um aquário sem nenhuma partícula de oxigênio. O corpinho todo mole na água, flutuava. Eu mal o enxergava na vasilha, pois ele estava flutuando sobre a tampa do pote. Foi rápido, quase indolor, e para mim, perfeito. Depois viraria jantar. O segundo rato é o que a maioria de vocês já ouviu falar. Oh, sim, não sabiam sobre o primeiro, não é mesmo? Pois houveram 2. Mas o segundo rato, macho, tão nervoso, se defecava pela minha mão. Por puro nervosismo. O segundo rato não aguentava saber, não aguentava sentir a dor e pressentir a morte que lhe aguardava. Nós bruxas costumamos dizer que os ratos, assim como os humanos, conseguem farejar a morte. Uma de minhas panteras, que andavam pela cripta,
Fiz ela perseguir o bicho incansavelmente. E quando finalmente meu ratinho estava muito cansado e assustado, eu o peguei nas mãos e comecei a apertar seu corpinho fino e indefeso. Eu podia sentir amor naquele momento, muito amor. Pela primeira vez na vida me senti amada. Vocês devem saber o que é o amor. Todos os humanos sentem amor o tempo inteiro, mas nós não. Nós, bruxas, não sentimos amor quase nunca, ainda mais aqui, no meio de um bosque sombrio. Após o ratinho ter sido praticamente estrangulado e atirado no chão várias vezes, pisoteado, friamente machucado, abri seu corpo, peguei uma faca e realizei um sonho de infância, dissecar um animal, coisa que na escola nunca tinha tido tempo de realizar, devido às horas letivas. Fui abrindo o ratinho, tentando preservar seus pequeninos órgãos, que era o que eu mais queria ver e sentir. Quando pude ver o intestino tão pequeno, como um bichinho de massinha de modelar, me deliciei. Cada tripa que eu puxava levantava junto com seu couro em um fio comprido. Um fio ligado entre seus órgãos e seus pelos. A luz apagou. Cuidado. Dizem que quando uma vela preta se apaga sozinha, é porque a maldição está perto de você. Haviam 3 cores que se destacavam no bichinho, todo aberto. Seu olhar era tão delicado quanto açúcar. Entenda, não fiz isso por maldade. Fiz isso por carinho. Carinho à vida e carinho ainda maior à morte. Acariciava o animal e pelo meu puro prazer e felicidade, eu estava realizada. Haviam 3 cores que percorriam pelo corpinho do bichano aberto. Um rosa tão claro que parecia bunda de bebê branquinho. Um roxo cor de rim, exatamente, eram os seus rins. E um cinza perolado, equivalente a seu intestino. Eu estava apaixonada. Suas patinhas arranquei uma de cada vez. Fotografei-as? Me fotografei com elas. Pendurei elas e fiz de brincos. Pois então, já havia terminado a diversão. Me desfiz do animal. Simplesmente o pus no lixo. O que mais eu poderia ter feito? Mas não o desprezei. Aquele momento ficou eternamente marcado em minha vida. Porque um ritual faz parte da vida de qualquer pessoa que sabe mexer com o inferno. Um ritual abre portas para a saudação aos deuses. E um ritual que despeja sangue com tanto amor e com tanta vontade traz fortunas espirituais e financeiras. Tudo que uma bruxa quer. Hoje, sou proibida de chegar perto de qualquer castelo. Proibida de chegar perto de qualquer loja de animais. Proibida de chegar perto da casa de qualquer pessoa. Vivo aqui, escondida, porque se um simples guarda me ver à espreita, posso ser condenada a perder minha cabeça. Sabe por que não o fizeram antes disso? Sabe por que ainda não fui decapitada? Depois de cometer tamanha injustiça? Sabe? Simplesmente porque alguém chegou em meu caminho. Alguém que eu irei destruir! Pare! Por favor! Por favor, pare! Perdão por levantar minha voz, mas toda vez que conto essa história, ela continua a me assustar. Me assusta muito. Não é possível que seja só um conto de fadas.
fadas. Contos de fadas são felizes. Eu não entendo como pode existir tanta maldade no mundo. E por que é que a blusa dela tinha de ser tão parecida com a minha? Perdoe-me de novo por exceder minha voz, minha ama. Mas não quero ser rude, apenas te dizer que essa história me amedronta da cabeça aos pés. Por favor, se há de me amar pelo menos um pouco, eu suplico, não a conte outra vez. É assustadora. E fico pensando, o que será que as crianças podem pensar se ouvirem algo desse tipo? Os animais são a coisa mais importante que nós temos na vida. É tolo o homem que acredita que os animais são diferentes de nós. São os humanos tão bons e tão espertos porque aprenderam a conviver ao lado dos animais. Eu jamais teria coragem de tocar em um animal indefeso. Eu sou uma princesa. Você pode se perguntar o que eu sei sobre a vida, afinal estou sempre no castelo. Mas o pouco que eu sei é que o amor sempre vence. Eu vou dar um novo final para essa história terrível. Essa bruxa não é forte como parece. Ela não é tão poderosa quanto parece. Pois quem tem coragem de tocar em um animal indefeso, a não ser que seja para fazer o bem, é fraco, é triste por dentro e ainda não conseguiu encontrar o Senhor Deus. Venha, vou lhe mostrar uma coisa. Ah, esses são meus trajes de dormir. Não repare, não tive tempo de me trocar. Mas sei que é importante a sua visita e por isso devo de lhe mostrar uma coisa que ganhei quando era uma pequenina menina. Ah, aqui está. Eu ganhei de minha madrinha pouco antes dela falecer. Isto se chama Deus e é através desse crucifixo que podemos encontrar a verdade do que nos aflige no mundo. Não estou brincando. Não estou fazendo piadas. Aquele que acredita no Senhor não tem coragem de tocar outro ser humano ou outro ser vivo, nem que seja ele uma planta. Vou mostrar a vocês algo que tenho com muito carinho perto de mim. Mas não se esqueçam, não temam o escuro. O escuro pode ser seu amigo se você quiser. Com certeza aquela bruxa não teve amor desde pequena. Foi segregada do castelo. E isso é horrível, mas não justifica um ato como aquele. O importante é a gente ser fiel, leal e bondoso ao próximo. Uma de minhas esquilas. Eu sei, ela não é um rato, mas é uma roedora. Assim como os ratos, assim como os coelhos. É um pequenino animal que merece carinho e cuidado. Sua pelagem é macia e ela tem sentimentos, assim como todos nós. Ela pensa, ela vive, ela come, ela respira. Não seria mérito meu tirar a vida dela. Afinal, ela jamais tiraria a minha vida. Nem que pudesse, nem que fosse do meu tamanho. Esse é meu gato. Gatos têm uma personalidade incrível. E sim, se parecem muito com nós humanos. Eles são espertos, sabem a hora de entrar e de sair, batem na porta, reclamam de fome, reclamam de sede e pedem carinho quando sentem que estão esquecidos. Esse é o Quinha. E ele está louco para brincar com minhas esquilas. É claro que eu não deixo que ele chegue muito perto. Ele é bondoso, mas um pouco irracional, coisa que nós humanos não somos. A única coisa que nos difere dos animais, a única coisa, é que nós sabemos pensar antes de agir. Um animal, quando amedrontado, vai atacar. Mas humanos, quando amedrontados, podem recuar, fazer as pazes, conversar e resolver a situação. Permitam-me que eu lhes apresente Holly, minha outra esquila. Sim, elas precisam viver em bandos. São irmãs, da mesma linhagem. Não têm muito costume de ficar na mão. São ariscas, mas muito carinhosas. Vejam, está tentando cavar um buraco. E Quinha, como sempre,
atento. Eu sei que Quinha não quer comê-las, mas talvez, num momento de ansiedade, ele pudesse chegar a fazer isso. Por isso, minhas esquilas têm uma casinha própria. E Quinha tem um lar inteiro para conviver, junto comigo. Eu tive uma ideia. Podemos dar um final feliz para essa bruxa. Podemos pensar em uma coisa para absolvê-la da culpa. Podemos torná-la humana. Não é tão difícil. Podemos mostrar para ela o quanto eu me divirto com meus animais. Podemos mostrar para ela o quanto o amor é importante. E o quanto a solidão deixa a gente cada vez mais distante do que a gente realmente é. Eu sei, eu sou nova, mas eu aprendi tudo isso com meu pai e com minha mãe. Um rei e uma rainha exemplares. E quando eu crescer, não sei, acho que serei filósofa. Princesas não têm muitas opções, mas eu sei que sei pensar, sei ajudar, sei falar, sei dançar. Eu posso ser uma fada madrinha. E assim, ninguém nunca mais vai encostar num animal indefeso. Mas eu não quero que a gente cometa o mesmo erro de todos os contos de fadas. Vamos pegar essa bruxa, cavar um buraco, enterrá-la dentro e pôr uma placa em cima escrito passado. Passado, às vezes, resolve a maioria dos problemas. Sabem por quê? Porque o tempo é o melhor amigo do passado e também do futuro. Com o tempo passando, o passado fica cada vez mais distante e os aprendizados só aumentam. A gente aprende o que a gente é, a gente melhora o que a gente é e a gente pode olhar para o passado com uma certa vergonha, mas ter coragem de se desculpar. Consigo mesmo, porque não é ninguém que precisa perdoar a bruxa precisa perdoar a si mesma. E agora eu tenho certeza que talvez ela já esteja pronta para se perdoar. E quando ela se perdoar, ela vai entender que ela pode tocar em qualquer outro animal sem culpa. Que ela pode cuidar dele como um filho que nasceu da própria barriga. E é assim que acontecem finais felizes. Bruxas não são de todo mal. Todo ser humano tem um lado ruim e um lado bom. Às vezes, por algum motivo bobo e radical, pessoas boas cometem coisas ruins. E às vezes, pessoas ruins também cometem coisas boas. Mas a gente tem que saber nivelar tudo isso. Temos que saber dividir bastante o que somos. Como metade de uma laranja. Um lado bom e um lado um pouco estranho. Não ruim, apenas estranho. E esse lado estranho deve ser domado. Não para que ele nunca apareça, para que ele apareça nas horas certas, quando precisar se defender. Mas não foi o caso da bruxa. Ela atacou sem motivo. Bom, pessoal, acho que vocês entenderam a lição. E a bruxa também. Agora todos nós, eu, você, minhas esquilas, meu gato, Holly, Tiffany, Quinha e Ópio, podemos ficar em paz. Porque a gente sabe que quando a gente dormir, não vamos sonhar com nenhum pesadelo. Porque contos de fadas são o que dominam o mundo. E eu amo contos de fadas. Oi, gente, aqui é a Loli. Essa história foi baseada em fatos reais e também bem aumentada e fantasiada. Então não se assustem com panteras e coisas assim. E foquem no recado da princesa, que parece dramático e muito fantasioso, mas é uma coisa de coração que eu fiz, pra vocês entenderem mais ou menos como que a gente ultrapassa coisas erradas que a gente já fez, ultrapassa esses obstáculos e se torna uma pessoa melhor. E de fato eu era muito nova e eu não entendia nem perto do que eu entendo hoje sobre o mundo, por mais que eu já achasse que eu era madura. E às vezes, como a princesa falou, até as pessoas mais inteligentes cometem erros absurdos. Eu achei que essa história ia ter
ficado escondida por muito tempo. Achei que nunca mais ia ser tocado o assunto aqui no canal. Mas depois de tanto falar pra vocês que eu tava arrependida e que eu não queria tocar no assunto, parece que eu finalmente me libertei do meu próprio fantasma do passado, que é essa bruxa. E eu finalmente tenho segurança pra falar sobre isso, porque eu sei que eu não faria isso de novo, e eu sei que eu acho isso errado, e eu sei o quanto me machucou o tempo que eu fiquei de luto, sabe? O tempo que eu fiquei pensando, bah, que merda, olha o que eu fiz. Então, cuidado com tudo que vocês fazem, pensem antes de fazer e tentem focar as habilidades de vocês literalmente pro bem e não pro mal. Tchau! XOXO Gossip Girl!